Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Se houver alguém na terra que se devotasse inteiramente à causa da justiça, a ponto de ser chamado o justo dos justos, esse alguém foi Jesus, o Cristo. Não se encontra em toda a sua vida um só episódio, uma só oportunidade em que houvesse capitulado na defesa do direito ou transigido com a impostura e a iniquidade. Que fizeram com ele, entretanto? Não podendo suportar sua superioridade moral, que os apequenava, nem aceitar sua doutrina fraternista, que lhes anulava a situação de favorecimento, os poderosos da época entraram a persegui-lo sem tréguas, e não se deram por satisfeitos enquanto não o viram pregado ao madeiro, à conta de um criminoso qualquer. Exatamente porque sabia ser este um planeta dos menos evoluídos na hierarquia dos mundos, cuja humanidade, salvo raras exceções, se ressentia, como ainda se ressente, de grande atraso espiritual, Jesus, longe de prometer aos seus discípulos uma vida gloriosa e livre de atribulações, preveniu-os clara e reiteradamente de que outra coisa não deveriam esperar, senão calúnias, injúrias e perseguições. Eis, entre outras, algumas dessas advertências. Eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Por me seguirdes, sereis açoitados nas sinagogas, assim como vos arrastarão à presença de governantes e de reis. Por causa do meu nome, sereis odiados de todos, e chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. O servo não é mais do que o seu senhor, e se perseguiram a mim, hão de perseguir-vos também. Nesses 20 séculos, outra não tem sido realmente a sorte dos que procuraram ou procuram implantar na Terra um estilo de vida baseado na justiça, tomado esse termo em sua mais profunda significação. Assim é que, por não se conformarem com o erro, a opressão, as vendas ilícitas de coisas sagradas, os privilégios de casta e de classe, a exploração do homem pelo homem, etc., e corajosamente se terem empenhado em dar-lhes combate, muitos hão sido esmagados e eliminados, sob a alegação de desertores da religião, hereges, traidores, infiéis, agitadores, e os que se assemelham, quando, em verdade, eram autênticos construtores desse mundo melhor, mais livre e mais feliz, com que sonhamos. Com o decorrer dos tempos, os processos de perseguições a esses idealistas têm se modificado um pouco. Todavia, a animosidade contra eles continua a fazer-se sentir.
Aquele, no entanto, que tão bem soubera prever as violências que seriam afligidas aos que lhe partilhassem os anseios da justeza, também os exortou dizendo: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Lutai até ao fim. E sob a mesma inspiração que levou os melhores homens do passado a lutarem pelo progresso das ideias e das instituições, outras criaturas, lutando por tão nobre causa, de sorte, malgrado o desespero dos reacionários, o mundo marcha. E quantos, a exemplo do Cristo, sofrem perseguição por amor à justeza, são de fato bem-aventurados, porque a consciência do dever bem cumprido comunica-lhes aquela doce paz e deleitosa alegria espiritual que constituem o reino dos céus. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com esta bem-aventurança que Jesus relatou no Sermão do Monte e está aqui no Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É importante nós pegarmos, inicialmente, já o conceito de justiça, porque muitas vezes acreditamos que ele estava dizendo aqui a respeito das pessoas que sofrem um determinado dano e vão às ruas pedindo por justiça. O professor Carlos Pastorino, ele é um conhecedor profundo do aramaico, do hebraico e outras línguas da época. Ele diz que a palavra justiça empregada, ele disse que a palavra justiça aqui empregada é no sentido de ajustamento às leis de Deus. A questão de justeza, de perfeição, é a pessoa que busca a justeza, dando um sentido muito diferente do que aquele de buscar a justiça dos homens, porque ele diz que essa justeza é a pessoa que anda nas leis de Deus. Ele busca nas leis de Deus esta justeza, ou essa justiça, na verdade, das leis de Deus. Vamos aqui comentar alguns tópicos. Não podendo suportar sua superioridade moral, que os apequenava, nem aceitar sua doutrina fraternista, que lhes anulava a situação de favorecimento, os poderosos da época entraram a persegui-lo sem tréguas, e não se deram por satisfeitos enquanto não o viram pregado ao madeiro, à conta de um criminoso qualquer. Se você, meu irmão, minha irmã, está estudando o Evangelho de Jesus, está procurando seguir o seu Evangelho, isto é, você está na justeza das leis de Deus, está buscando esta justeza das leis de Deus, isso pode acontecer com você também. Porque, veja bem, é como as pessoas ignorantes, as pessoas malévolas, elas tratam aquelas pessoas que estão querendo fazer o bem. Jesus, em momento nenhum, fez algum mal. No entanto, não podendo suportar sua superioridade moral. Essas pessoas da época, que hoje também ainda existem, é bom nós lembrarmos disso, eles não suportavam
ver uma bondade tão grande enquanto eles estavam tão atrasados. É exatamente isso. E, por isto, aniquilá-lo Jesus. Por isto, colocaram Jesus na cruz. Jesus deixou muito claro as advertências para nós. Ele disse: eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Isto é, vocês que estão imbuídos com esse propósito de levar o Evangelho de Jesus, se acautelem, porque vocês estarão em meio de lobos. E tudo isto de forma velada. E quando menos se espera, a pessoa se mostra. Diz: por me seguirdes, sereis açoitados nas sinagogas, e assim por diante. Vejam bem, é por isso que ele nos aconselha para que nós possamos nos acautelar, vigiar acima de tudo. Vigiar acima de tudo. Por causa do meu nome, sereis odiados de todos. É muito claro aqui a questão. Chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Isto naquela época, realmente acontecia isso. Hoje, se não acontece de forma matar o corpo, como naquela época, mas poderá ter uma perseguição velada. O servo não é mais do que o seu senhor, e se perseguiram a mim, hão de perseguir-vos também. Isto é, se o líder nosso é Jesus, se ele foi perseguido, continuaremos também nós, seus discípulos, a ser perseguidos. Muitos hão sido esmagados e eliminados, sob a alegação de desertores da religião, hereges, traidores, infiéis, agitadores. Esta foi a colocação que eles justificaram a morte de Jesus. E vão continuar justificando, seja dessa forma, seja de outra. Muitos hão sido esmagados e eliminados sob a alegação de desertores da religião, hereges, traidores, infiéis e agitadores. A justificativa é uma justificativa sem base. Nós sabemos disso. Mas eles não têm outra para colocar no lugar. É o que ele coloca depois. Quando, em verdade, eram autênticos construtores desse mundo mais livre, mais feliz com que sonhamos. Esses adversários do bem sabem perfeitamente que essas pessoas que querem fazer o bem são opositores deles. E por isto sabem que um dia eles vão perder o lugar. Por isto que eles sabem que eles são construtores do bem. Mas eles querem aniquilá-los. Nesta outra parte diz assim: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Lutai até o fim. Aqui é uma informação que nós já sabemos, porém é importante nós termos em mente. Eles sabem que não podem matar a alma, que matem o corpo, mas a alma nunca. E que nós temos que lutar até o fim, não esmorecer, levar em frente. Diz ainda: criaturas continuam lutando por tão nobre causa, de sorte que, malgrado o desespero dos reacionários, o mundo marcha. Informa, então, que existe criaturas lutando por uma causa nobre. Sempre vai existir. Sempre virão essas pessoas. Mas, para o desespero desses reacionários, o mundo vai continuar.
E mais, o bem vai prevalecer sobre o mal, porque ele pode ganhar uma batalha aqui ou outra ali, esse mal que nos aflige pela ignorância, mas ele não vai ganhar a vitória final. A vitória final cabe ao bem. Na conclusão, ele diz: e quantos, a exemplo do Cristo, sofrem perseguição por amor à justeza, são de fato bem-aventurados, porque a consciência do dever bem cumprido comunica-lhes aquela doce paz e deleitosa alegria espiritual que constituem o reino dos céus. É um fechamento muito lindo e importantíssimo. Se nós, a exemplo de Cristo, sofremos perseguição por amor à justeza, isto é, se nós sofreremos hoje ou amanhã a perseguição por amor à justeza, às leis de Deus, nós somos bem-aventurados. Porque nós temos a consciência do dever cumprido e vai nos apossar uma doce paz, uma deleitosa alegria espiritual, que constitui o reino dos céus. É uma pálida colocação, é uma pequena demonstração do reino dos céus. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.